Enquanto isso, eu vou ficar aqui quietinha, É. bem pleníssima. Parecer que eu não sou acelerada no 220. Peraí. Ok. Pessoal, só, né, dando início aí, hoje nós estamos com a Amanda, ela vai se apresentar, né, mas só normalmente eu chamo alguém para falar um pouquinho aqui na disciplina Sustentabilidade e Alimentos. Hoje nós temos a Amanda que vai, né, ajudar a gente aí nessa questão da inteligência artificial. E eu não vou negar que eu também estou precisando muito, então já estou com meu caderninho aqui para fazer as anotações e aproveitar bastante. Amanda, muito obrigada, a fala é sua. E aí eu Perfeito. penso assim, você pode falar e no final a gente pergunta, pode ser? Ó, Ou na você? verdade, eu gosto de uma dinâmica diferente. Ah, Ó, então é você que manda. aqui eu não sei se tem chat aqui. Tem chat aqui? Acho que não tem, né? O problema é esse, o chat dessa plataforma não está funcionando. Eu já pedi ajuda e eles não falaram. Mas aí, se você não importar da gente levantar a mão, Perfeito, porque assim, eu tenho a dinâmica mesmo de aula, né? E quando a gente está pessoalmente, a gente consegue ver as expressões e ter essa noção. Inclusive, Duda, se puder ligar a câmera, eu ficaria feliz, porque eu só preciso de alguns rostinhos para eu poder ver por que caminho eu dou direcionamento, né? Porque quando a gente está online, a gente não tem muita referência, tá? Então, se tiver dúvida, por favor, levanta a mão, né? Ou levanta assim virtualmente, não sei, mas só para se comunicar comigo, pode ser? Eu não quero só ficar sozinha aqui. Pode ser, galera? Comenta aí, por favor. combinado. Comenta. Tem a Comenta Combinado. onde. mãozinha aqui, ó, que a gente pode, né? Perfeito, tem a mãozinha. Todo mundo sabe usar a mãozinha? Porque eu também sou Isso. péssima aqui nesse Teams. Eu tô tão acostumada com o Zoom, né? Com o Meet, com o YouTube, que quando é esse aqui eu não faço ideia. Então dá para levantar a mãozinha, né? Sim? Levanta a mãozinha Sim. para sim. Isso! Para sim, levanta a mãozinha. Para não, levanta a mãozinha também. Tá bom? Perfeito, perfeito. Então tá bom. Então, olha só, vou começar, né? Enfim, vai ficar salvo, vai ficar gravado, e aí vocês conseguem ver depois. Tem só um microfone, eu acho que é o seu, Renata, que tá aberto e tá chiando. Se puder desligar, por favor. Tem um microfone chiando em algum lugar. Será que todo mundo. Claudiene tá com o microfone aberto. Será que você consegue fechar? Isso! Ó, a Claudiane eu já vi o rostinho dela, é muito bom ver o rostinho, porque daí eu consigo ter essa noção de se está tudo certo. Isso. Claudiane, pode fechar seu áudio, por favor? Que daí fica só o meu e aí Só um fica momento, deixa melhor. eu mostrar aqui. Tá, obrigada, viu? Tem que achar aqui, eu não sei onde é. Eu acho que eu consigo silenciar você por aqui. Peraí. Ah, foi silenciado. Perfeito. Agora eu acho que dá pra gente começar, tá? Então me faz um favor, Duda, né? Igual a Carol, Yara, Ana Maria, Emerson. Eu não quero ficar aqui sozinha, tá? Por favor. Então levanta a mãozinha, ou liguem a câmera se conseguir. Qualquer dúvida é só falar, tá? Que eu tô aqui para poder conversar realmente e fazer essa troca. Deixa eu fechar aqui. Cara, tem um áudio do além, tá chiando horrores. Enfim, depois a gente. Tá atrapalhando para vocês o áudio, gente, ou tá tudo certo? Pode começar? Me contem. Ô, Amanda, aqui não tá com problema de áudio, não, tá? Tô te Então, ouvindo bem. perfeito. Então, perfeito. Então, vamos começar. Então, deixa eu só levantar aqui minha cadeira um pouquinho e aí a gente começa. Então, olha só. Bom dia, boa tarde, né? Eu sou a Amanda Ferreira e aí eu quero trazer hoje para vocês um pouquinho de AI e sustentabilidade. Trouxe um material que eu acho que de fato seja muito rico para vocês, espero que seja de verdade, né? Enfim, espero que seja útil e relevante, que é meu objetivo, tá? Ser útil e relevante. Então, se a gente conseguir isso, tá 10, beleza? Eu quero muito que vocês conversem comigo, é uma aula onde a gente tem essa troca, então se puderem levantar a mãozinha, enfim, sinal de fumaça, tá valendo, beleza? Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça é entender que a minha aula ela é analógica barra digital. Então, o que que significa? Significa que eu gosto também que escreva, sabe? Que anote. Se tiver algum papel, caneta aí, já pega para anotar. Porque tem coisas que são importantes que eu acho que a gente perde quando a gente não tá anotando, sabe? E aí aquela coisa de, eu podia ter anotado para poder, enfim, ver agora, dar uma olhadinha agora e perdi. Então, por favor, se puder fazer isso, eu ficaria muito feliz. Tá entrando aqui a Ana Vitória e a Gabriela, deixa eu aceitar elas. Então,
Agora sim, oficialmente, deu o horário, né? 2h07, eu acho que dá pra gente começar. E a gente vai começar falando sobre o seguinte, tá? Quando a Renata veio com o desafio de falar sobre sustentabilidade, é algo muito bacana e muito natural para mim falar sobre isso. E você vai ver também que é muito natural para você, porque é mais perto e mais fácil do que a gente imagina, tá? Então, aqui eu trouxe uma dinâmica de o que é ser sustentável, perguntei para o chat GPT, e ele falou que é um jeito que permite viver bem sem comprometer o futuro e o seu dos outros. Então, é aquele equilíbrio. Eu nunca gosto de coisas extremas, sabe? Para mim, o extremo nunca é bom. Eu gosto sempre do equilíbrio. Então, a ideia é que a gente use a IA com intenção. E aqui eu quero falar uma coisa muito bacana, tá? Que a IA, a gente está com ela o dia inteiro, muitas vezes ao dia. Mas a gente não tem a intenção de usar ela. Então, quando você sair dessa aula, eu quero que você tenha essa intenção completamente diferente, sabe? Que essa mentalidade seja, de fato, mudada aqui agora. Então, antes de eu continuar, eu quero só que você me responda. Quantas IAs vocês usaram hoje? Então, se puder abrir o microfone agora, quantas IAs vocês usaram hoje? Só para eu poder ter um norte, né? Se vocês usam bastante ou não. 2. Quais foram as 2? Só para eu saber. ChatGPT e a Gemini. Ok, ChatGPT e Gemini. É o rei das IAs. Que mais, gente? Quantas IAs vocês usaram hoje? Ô, Por Amanda, aqui eu também as também. duas. Calma, uma de cada vez. Ana Maria? Por aqui também as duas. 2. ChatGPT e Gemini. Só, né? Tem a Alexia. E isso também, muito bem, Yara. Mais alguma, gente? Eu usei só as 2 também. Perfeito. Então, vocês basicamente listaram 2, né? Que seria ChatGPT e Gemini. Mas quando a gente pensa em IA, ela é muito maior que isso, tá? Então, eu vou listar quantas IAs vocês usaram sem perceber. Mas quando vocês abrirem o Spotify e tinha aquela playlist, agora tem uma opção nova chamada Mixar. Então, todas as funções novas, a gente tem IA, né? Aplicada. Quando você usou o Waze, ele escolheu o melhor caminho, mais rápido, com menos trânsito, IA aplicada. Quando você entrou no Instagram, o algoritmo te mostrou aquele vídeo que você mais gosta, aquela pessoa ali que você já tem interesse porque viu algum tipo de conteúdo. Quando você abriu o Netflix, teve a série que você gosta de assistir. Então, por exemplo, a Netflix é cheia de coreano, que eu sou a louca do dorama. Eu sou a doida do dorama. Então, quando eu abro o Netflix, ele já recomenda mais dorama. Então, essa recomendação, a gente é uma aplicação de IA, a forma mais simples que a gente consegue ver, sabe, no dia a dia. Então, eu quero que você entenda que tudo é inteligência artificial hoje, tá? Tudo que a gente consome em questão de tecnologia é inteligência artificial. Então, você usou muito mais do que você imaginava, tá? E aqui que eu quero que você entenda e anote, se puder, igual a Claudiane que eu tô vendo que tá anotando, é a primeira virada de chave que a gente tem aqui na nossa conversa, que é o quê? A IA já tá no seu dia a dia. A diferença não é de acesso, é de intenção. Então, se puder anotar isso, ia ser muito legal, tá? Porque a diferença não é de acesso, é de intenção. É o ponto principal da nossa conversa hoje. Porque o que vai diferenciar bons profissionais ou não, não é se ele tem acesso ou não, mas se a intenção dele é melhor do que, tá? E aí eu quero que você guarde isso. Mas antes de eu continuar, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, porque vai ser importante para o que eu quero dizer, tá? E talvez você se reconheça na minha história também. Mas, historicamente, a gente sempre chegou atrasado. O Brasil é atrasado na vida. Então, quando a gente vai, sei lá, a gente vê vídeos no TikTok do pessoal no Japão, parece que eles estão em outro mundo, sabe? Tipo assim, uma coisa realmente 2050 a gente está atrasado. Por quê? Porque a gente, historicamente, já chega atrasado. Então, quando chegou o computador, a gente ainda tinha o modem de internet, enfim, com a internet de escada. Quando chegou o iPhone, custava um rim, não vinha com todas as funções, né? E a gente até hoje, o iPhone, ele é mais limitado para certos grupos, né? De pessoas, igual saiu o iPhone 17 Pro Max laranja. Poucas pessoas com acesso. Então, toda vez que vinha uma nova tecnologia, ela é muito legal, ela é limitada. E aí, é bacana você entender isso, porque olha só, não sei você, mas eu sempre fui limitada. Então, eu estudei escola particular, mas sempre foi com bolsa. Porque eu estudei escola pública por um tempo, de contar fofoca, mas eu apanhava horrores. Porque eu era aquela tiazinha que a professora falava assim, olha, Amanda, anota o nome das pessoas que estão conversando. E eu, queridíssima e ingênua, anotava. E aí, quando a professora chegava, entendeu? Eu ficava, tipo assim, dedo duro, X9. E aí, eu só olhava para trás e via, tipo assim, te pego lá fora. Falei, pronto. E aí, o que aconteceu? Meu pai foi vendo a situação, falou, minha filha, ou eu tiro minha filha, penso uma outra estratégia, essa queridinha não vai voltar para casa, entendeu? Com as pernas e os braços, brincadeira. E aí, ele falou assim, deixa eu colocar ela numa escola particular.
E aí, para isso, eu fui. Tinha uma escola perto de casa, que é uma escola que era de freira de escola católica, sabe? E era incrível essa escola. Porém, todavia, entretanto, eu entrei com bolsa e as pessoas tinham muito mais dinheiro do que eu, óbvio, né? E aí eu fiquei atrasada em tudo. E aí te contar, mas o primeiro dia de aula foi péssimo, porque assim, me lembro até hoje, tem um trauma, entendeu? Que eu preciso de uma psicóloga. Mas no primeiro dia de aula, eu lembro que, tipo assim, minha mãe achou, ela de novo, a gente veio de uma estrutura que a gente não sabia. Ela achou que não precisava levar material no primeiro dia de aula. Ela falou, não vai ter aula, né? E aí ela me mandou com uma pasta, lembro até hoje porque foi traumatizante, mas ela me mandou com uma pasta, uma folha de sulfite, uma caneta e disse, vai. Pois eu fui, de repente chego na escola, olho pro lado, todo mundo com bolsa de rodinha. Falei, tem alguma coisa errada. Chego na sala, começo a tirar os materiais para poder mostrar. Caderno, canetinha, nananana. E aí aquela coisa toda. E aí eu olhei para minha pastinha. Falei, é isso. Mas aí o que eu quero que você entenda com isso? Foi realmente, graças a Deus, gente, deu tudo certo. Cheguei em casa, coração, minha mãe falou assim, ó, vai lá no quarto, tem uma surpresa para você. Cheguei lá, tinha todo o material, graças a Deus, entendeu? Mas assim, o que eu quero que você entenda? Que eu sempre fui atrasada em recursos. Então, toda vez que eu chegava, sei lá, o pessoal tava, sei lá, com celular V3 rosa. Vocês lembram do V3 rosa? Eu ainda tava com Nokia tijolão, entendeu? Então, sempre foi assim. E eu não sei se para você foi assim também, mas para mim as coisas sempre foram um pouco difíceis. E aí, aconteceu uma coisa muito legal, tá? Que foi o quê? A entrada da inteligência artificial. E aí, pela primeira vez na vida, eu senti que eu não estava atrasada. Porque toda vez que eu via as notícias, eu via elas e elas estavam acontecendo no mundo. Então, sei lá, quando eu ia atrás de um prompt ou de um comando específico, eu via assim no TikTok, por exemplo, o trend no TikTok, postada 2 horas. Aonde que tá? Na Indonésia. Então, a gente está muito a par. E aí, o ChatGPT agora, essa semana, ele lançou, nível mundial, o novo Google dele, né? Que é a nova pesquisa, que é o Atlas, né? Para combater com o Comet, que é da Perplexity, que é para combater com o Google. E aí é muito bacana porque eles apresentaram isso a nível mundial. Então, assim, pela primeira vez, a gente não está atrasado em alguma coisa. Pela primeira vez, a gente tem o mesmo acesso que um engenheiro do Google. Pela primeira vez, a gente tem o mesmo acesso que um aluno dos Estados Unidos. Pela primeira vez, a gente tem o acesso que um aluno do Japão, por exemplo. Isso é muito bacana. Porque quando a gente tira a ideia de que o objetivo não é mais acesso, mas intenção, tudo muda. Por quê? O que eu quero que você entenda agora? Que a gente agora vai usar isso com intenção. Então, se o problema não é mais de acesso, porque você tendo um celular e tendo internet, você tem a mesma tecnologia de qualquer outra pessoa, que ela esteja, vamos supor, em São Paulo, que ela esteja numa capital, enfim. É muito interessante. Você não acha isso muito interessante ou só eu acho isso incrível? Me conta. Porque não é possível, só eu acho isso assim, muito legal, porque assim, eu não tô atrasada. Foi a primeira vez na vida. Só eu acho isso? Comenta, por favor, liga o áudio e me fala se você tem esse sentimento ou ainda não caiu a ficha. Vou esperar 2 segundinhos. Acho que eu nunca tinha pensado dessa forma, não. Perfeito. Porque assim, pensa comigo, se você tem o prompt certo, você tem os mesmos recursos. Porque ele precisa basicamente de internet e de um celular. Quem hoje não tem internet no celular? Não tem um ChatGPT e um Gemini instalado. E ainda para quem é estudante, o Gemini deu 1 ano, né? Tá dando 1 ano de Gemini Pro. Onde, além da questão da pesquisa, você tem a opção do VO, no VO 3.1, né? VO 2.1 que lançou agora, 3.1 que lançou, que é a melhor edição de vídeo até agora, batendo direto com o Sora, que é do ChatGPT. E você tem acesso à geração de imagem no Banana, que é a mais revolucionária do mercado até agora. Então você está literalmente com a maior tecnologia da década na mão. Vocês conseguem ter dimensão disso? Conseguem entender isso? Comentem, por favor. Vou esperar vocês falarem. Não vou Eu ficar aqui acho falando que é uma Pode coisa falar. meio nova assim também, né? É difícil da gente ter ainda ser palpável assim para a gente medir o que está sendo isso na nossa vida, assim. Eu acho que ainda vai demorar um tempo. Perfeito. Aí, Henrique, o que é bacana? Esse tempo, ele ser cada vez menor, a gente ser um pouco mais rápido, tá? Porque as coisas, elas estão acontecendo muito rápidas. Para você ter uma ideia, só para você ter uma noção, mas eu tenho um blog, né? Eu vou mostrar para vocês, mas ele tem propósito de eu mostrar. Mas eu estava pesquisando sobre tendências que a gente teve. Então, eu pesquisei as tendências na confeitaria.
Na confeitaria, cada 6 meses, a gente tem um hype. Então, cada 6 meses. Então, teve o morango do amor. Aí teve o ovo de pistache. Aí teve... Só que cada 6 meses. Sabe de quanto em quanto tempo são os hypes da inteligência artificial? 20 dias. Então, se você pega em comparação uma empresa normal, ela tem um tempo de 6 meses a 1 ano para se adaptar. Quando a gente fala de IA, a gente tem 30 dias, 40 dias. Por exemplo, o meu site ele pegou muito o hype do Gemini, que foi assim que a Renata me conheceu. Ela viu foto para fazer, com certeza todos vocês viram, fotos para fazer no Gemini. Esse hype ele durou 20 dias. Então é muito rápido. Então, se a gente não ficar esperta, a gente vai perder. Se a gente não ficar esperto, a gente vai perder, tá? Então, se eu puder dar um conselho aqui hoje, vamos ficar esperto, pelo amor de Senhor Jesus. E eu vou dar algumas instruções para a gente poder fazer isso, tá? Mas até agora tudo certo? Só comenta aí. Claudiane tá com uma cara de sono, que vai me abandonar no meio da aula, que não tá dando, entendeu? Tudo certo, Claudiane? Tudo tranquilo. Ah, beleza, então, me dá uma animação aí, me dá um sorriso aí, ó. O Henrique já mostrou um sorriso, entendeu? Entendeu? Já, o cabelo tá bagunçado? Tá bagunçado. Mas a gente tá vendo. Tá, mas a gente tá vendo que tá tendo atenção. Aí a gente consegue trabalhar, tá bom? Então vamos lá. E aí eu quero entender agora como trazer isso para o mundo de vocês. Porque uma coisa é a gente falar de IA para, enfim, edição de imagem. Uma coisa é falar de IA para pesquisa, enfim, mas e para vocês? Então, agora a gente vai falar sobre isso, tá? Mas eu trabalho muito com a ideia do agro, com a ideia da nutrição, porque faz muito parte de quem eu sou também. Meu avô, ele tem 2 canteiros numa horta comunitária. Contar fofoca. Ele tem 2 canteiros numa horta comunitária. Aí ele se machucou, caiu, virou um trem, ficou tudo estrupiado, não tem problema, tá ótimo agora, graças a Deus. Mas eu fiquei responsável pela horta dele. E aí, a partir do momento que eu fiquei responsável pela horta dele, eu comecei a identificar pontos que eu poderia entrar com a IA. E aqui entra o primeiro ponto, tá? Que eu quero que você entenda. A IA, ela entra agora em qualquer e todo lugar. Então, você fala assim, como é que a IA vai entrar dentro de uma horta comunitária completamente pequena? É para, tem que 10, 15 agricultores, 15 senhores de idade? E aí eu fui no primeiro, na verdade é o 15º encontro de agricultores de horta comunitária. Cheguei lá, rasei um monte de senhor de idade. E eu lá, super feliz, super empolgada. E aí o prefeito falou uma coisa que eu achei muito interessante. O vereador, não sei quem que ele era. Ele falou assim, olha, até final do ano vão ser 200 hortas comunitárias em Maringá. E a gente vai instalar o Wi-Fi. Porque todo mundo usa Pix agora, né? E eles precisam agora de Wi-Fi. Eu falei, que bacana, olha só, como é que eles estão tentando trazer a tecnologia para dentro de coisas pequenas. E que o meu projeto, ele não precisa ser grande para ser significativo. Em vez de eu pensar numa estrutura para Brasil, meu Deus, eu posso pensar numa estrutura regional. E aí foi quando nasceu a Dona Maria. Aí você fala assim, nossa, prof, mas vamos supor, você é esperta, né? Você é formada em engenharia, deve ter sido muito fácil para você. E eu te contasse que o meu conhecimento de fato de engenharia elétrica não ajudou no desenvolvimento do código. Sabe quem me ajudou no desenvolvimento do código? ChatGPT. E aí eu quero que vocês entendam as aplicações. Então, o que eu fiz? E o que você pode fazer também? Mas eu fui lá e falei assim, olha, eu preciso desenvolver um app, mas não pode ser um aplicativo. Por quê? Porque o aplicativo tem que ir para a loja, Play Store, App Store, tem que pagar, não tem interesse. Tem que ser o WhatsApp. O público são senhores de idade de 50, 60 anos. Então, precisa ser acessível. O que todos eles têm no celular? WhatsApp, beleza. Então, a gente começa a fazer pré-requisitos. Precisa ser um WhatsApp. Feito um WhatsApp, o que eu posso colocar nesse aplicativo, nessa dinâmica? E aí ele falou assim, olha, você pode fazer isso, 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 isso. Falei, beleza. Vamos fazer identidade visual? Isso, 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 isso. No final, eu saí com 2 horas de serviço com a identidade visual, com o projeto validado e testado, e com uma dinâmica que funciona. Que eu posso simplesmente ir lá na horta, colocar um QR Code, a pessoa vai ler o QR Code, vai começar a conversa e a gente consegue ter um desenvolvimento de uma ideia que, no final das contas, é simples. Mas eu acho que é aí que entra a parte de sustentabilidade, porque não é para ser complexo, é para ser um simples que ajuda pessoas. E eu acho que aqui é o que muda toda a dinâmica. Porque você para de pensar numa dinâmica
completamente complexa para algo que resolva uma dor para você, para as pessoas à sua volta. E aí depois você pensa no macro. Então o que eu fiz? Beleza, WhatsApp, então vamos lá. O que tem que ter no WhatsApp? Uma conversa onde coloca assim, olha, plantei couve, quando eu colho? Olha, couve é de 60 a 80 dias, colha folhas maduras, beleza. Olha, eu tô com esse tipo de praga. Tira a foto da praga. Que doença é essa? E aí, esse projeto, ele é tão importante que ele não é a Amanda que pensou porque ela é o alecrim dourado que nasceu a ser semeado. Esse projeto na África, ele tinha muito tempo e ele ainda consegue ser um pouco mais avançado, muito mais, na verdade, né? Porque ele ainda funciona offline, o meu ainda tem que ser online, por exemplo. Então, deixa eu mostrar para vocês alguns projetos na prática, tá? Mas o que eu quero que você entenda? Que esses projetos, eles não necessariamente precisam ser grandiosos para serem úteis. Não necessariamente precisam ser grandiosos para serem relevantes. Ele só tem que ser importante para você e para a comunidade à sua volta. E aí depois a gente vai aumentando, sabe? Depois a gente vai escalando. Então eu trouxe alguns casos aqui que eu dei uma estudada, vi alguns podcasts, alguns TED Talks. E aí eu vi alguns projetos muito legais, porque não sou só eu, no mundo inteiro já tem muita coisa acontecendo. E aí eu quero que você entenda que quando você não vai atrás, não entende isso, você perde tempo, né? De fazer algo legal, sabe? De fazer algo útil. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui alguns exemplos. Mas em Camarões, os agricultores gastavam 3 dias de trabalho só para comprar inseticida. Então, o que eles fizeram? Esse app chamado AnyChange, que eles tiram a foto da praga, aí indica o que usar, quais tipos de material, enfim, como minimizar esse risco, esse custo. E aí, 3 dias de trabalho que eles tinham para comprar inseticida ficam de dinheiro para eles. Para quê? Para alimentar a família. Então, tem que ser algo tipo, ai, meu Deus, genial. Não precisa ser algo útil, sabe? Na Espanha, agricultores usam sensores para economizar água, gota por gota. Na Alemanha, um chefe reduziu o desperdício de comida cruzando dados de clima, vendas e feriados. Isso aqui eu achei genial, tá? Porque é tão simples, que chega até a ser bobo, mas é tão eficiente. Por quê? Porque ele começou e fez um levantamento de... O que é um levantamento, né? Ele começou a pegar entradas de dados. Então, ele fez esse levantamento de todas as saídas de comida todos os dias. E ele começou a identificar um padrão. Então, quais tipos de produtos saíam mais? Então, opa, macarrão sai mais. Então, dá macarrão para o povo. Isso evitava o desperdício de outros alimentos. E ele fez isso com toda a dinâmica da cozinha. Então, todo o sistema, basicamente, aqui, se você puder anotar, mas todo o sistema, basicamente, ele é entrada, padrão, saída. Todo o sistema. Por mais complexo que ele seja, é entrada, padrão e saída. E a IA, ela faz exatamente isso. Você precisa de uma entrada de dados, ela vai procurar padrões e vai sair os dados. Então, o que eu quero que você entenda? Que um agricultor do interior de Minas, com essa tecnologia na mão, o que ele poderia fazer diferente? Então, ele poderia realmente, de fato, economizar dinheiro com inseticida, economizar água. E isso retornaria em possibilidades, oportunidades, tá? Então, essa é a reflexão invisível que eu quero, de fato, plantar em vocês. Plantar em vocês. Vocês entenderam? Tem um... Tá. Gente, essa plateia é muito difícil com piadinha, entendeu? Não vejo sorrisos. Claudiane continua com cara de brava, mas eu vou continuar. Agora seus risos. Muito difícil essa plateia, entendeu? Que não ri de uma piadinha. Então, olha só. Essa é a ideia que eu quero plantar em vocês. E aqui começa um desafio, tá? Também aqui de desafio invisível, que é o quê? Não tá... A gente sempre fala assim, né? Eu acho que uma das maiores perguntas que eu vejo, assim, é relacionada à IA, é: IA vai substituir meu emprego? IA vai dominar o mundo? Ai, meu Deus, a gente vai virar eu robô. Vai virar Black Mirror. Não vai, gente. Calma, você calma. Não pira. Entendeu? Não viaja. Porque a ideia aqui não é ela substituir empregos, mas é ela substituir tarefas repetitivas para você focar no que realmente importa. E ela não consegue substituir, que é a criatividade, a estratégia, o impacto social. Então, a preocupação não é, de fato, se ela vai fazer alguma coisa significativa, mas é o quão significativa ela pode ser para te ajudar. Então, quando você muda essa dinâmica de mentalidade, as coisas começam a ficar melhor, porque você fala assim, poxa, então não tem que me preocupar
com ela roubar meu emprego. Eu tenho que me preocupar com alguém que usa IA de forma eficiente roubar meu emprego. Porque isso é possível. Em todas as áreas. Estava até vendo Elon Musk é bem, como fala, polêmico, né? Mas ele colocou assim que provavelmente o emprego daqui a uns anos vai ser igual ir ao mercado, por exemplo, opcional. Opcional. Trabalhar na cabeça dele vai ser igual isso, opcional. Então a gente precisa entender que as coisas estão acontecendo muito rápido. E aí a gente precisa aproveitar isso com intenção. Então, se tem uma palavra que eu vou bater aqui na tecla 55 vezes hoje, é intenção. A gente vai trabalhar com intenção. Na hora que acabar essa aula, eu liberei uma sequência de prompts para que você, de fato, com intenção, faça pesquisas onde você consiga ter resultados muito bons. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com a parte de exemplos, né, de liberação através da IA, onde ela pode atuar de fato. Mas antes de eu continuar, tá tudo bem? A Duda tá quieta, não fala mais comigo, entendeu? Simplesmente me abandonou. Tá tudo certo? Tô te ouvindo, sim. Tá, mas tá muito quietinha. Alguma opinião? Ninguém tem opinião, ninguém acha nada, ninguém quer militar, dizer que o mundo vai ser acabado pelas máquinas. Ninguém? Uma coisa que eu penso bastante é sobre a questão do data center e do consumo de água, né? Porque na medida que a inteligência artificial vai avançando, tem um problema muito grande para o meio ambiente, essas questões ambientais, assim, né? É meio que um paradoxo. Ai, perfeito, Duda. Arregaçou, trouxe inteligência, entendeu? Trouxe uma habilidade, exatamente. Eu vou falar sobre isso, tá? Mas tudo tem um bônus e um ônus. Tudo na vida. Vai casar? Tem o bônus, mas tem o ônus também. Vai ficar solteiro? Tem o bônus, mas tem o ônus também. E exatamente a IA, ela entra nessa mesma dinâmica, tá? Não existe utopia de mundo ideal onde a gente não tenha problemas. Inclusive, além da parte da água, vocês viram, né? Viralizou muito no Instagram a questão do tipo assim, se eu desse bom dia, se eu fosse educada com o ChatGPT, eu tava acabando com 5 servidores em 5 minutos d'água. Vocês viram isso aí, não viram? E é muito bacana a gente entender isso, porque assim, tudo vem com o seu lado positivo e negativo. Não só isso, mas tem muita gente fazendo estudos relacionados a IA na ética. Porque a gente está agora com os vídeos hiperrealistas, né? E a gente não tem mais direitos autorais. Como é que faz? As músicas do Spotify, grande parte delas agora são 100% IA. A galera, músicas virais no TikTok de IA, você fala, não acredito. Tô passada, melhor que Zé Felipe. Entendeu? Então, assim, é bacana a gente entender. É bacana a gente entender que tem bônus e ônus. E o nosso desafio como profissional é entender os dados, encontrar os padrões e tirar, né, enfim, o melhor disso. Como tudo que a gente faz. Tá bom? Então, olha só, alguns exemplos de liberação através da IA. Mas tem startups que usam para fazer gestão preditiva de estoque. Então, o que acontece quando faz essa gestão preditiva? Reduz perda de alimento. Tem sistemas de OT em hortas urbanas que permitem monitoramento. Eu trabalhei muito com... Trabalhei não, né? Fiz muitos projetos relacionados a monitoramento. Então, fiz monitoramento de abelha. Nada mais é do que sensor. Sensor para umidade, sensor para quantidade de entrada e saída de abelha, sensor para... Basicamente sensor, tá? Depois eu fui para piscicultura. De novo, sensor. Sensor para umidade, predição de chuva, quando vai ter, quando não vai ter, por base em padrões. Depois eu fui também, tanto que meu TCC foi para energia elétrica. Então, medição e sensor. Então, basicamente, a gente vai trabalhar com muitos sensores dentro dessa dinâmica, que eles vão fazer o quê? Sensor nada mais faz do que trazer dados. E aí, o que é bacana em trazer dados? Porque a IA é dados. Nada mais é do que uma coletânea de dados do mundo inteiro, entendeu? Do Brasil. Tanto que, muitas vezes, ChatGPT foi processado porque eles usaram milhões de PDFs, desses PDFs hackeados que a gente tem, sabe? Que é aqueles, tipo, I love PDF, não, como que é o nome do site? ZLibrary, sabe? Pegaram todos os PDFs dessa galera para poder fazer o quê? Entrada de dados. Então, nada mais é do que entrada de dados, tá? Então, toda vez que você pensar em um sistema, pense em entrada de dados, padrão e saída de dados, tá? E algumas plataformas ali para redistribuir alimentos, organização social e darararará. Beleza? E aí a gente pode chegar assim numa conclusão. Beleza. Prof, isso é legal, cara. Eu ri de quase todas as suas piadas. Mas
que tem a ver comigo? Onde entra a minha vida nessa conversa? Vou te mostrar por quê. Porque uma coisa é a gente ter uma teoria. E uma teoria, ela é bonita, mas ela não é prática. Então eu quero que você, de fato, vá na prática. E pela primeira vez na vida, você não está sozinho na prática. Pela primeira vez na vida, você tem um agente de IA, você tem, enfim, um copywriter, você tem um marqueteiro, você tem um design de brand, você tem um programador, você tem um dev à sua disposição 24 horas por dia. Se você pagar também o plano Pro, né? Porque se você não pagar, é 4 mensagens, ele fala assim, acabou nossa conversa, volte mais tarde. Mas você tem isso à sua disposição. Então se anima. Cara, eu não sei como vocês não se animam. Não sei como a Claudiane tá com uma cara de muito animada. Se anima, Claudiane. Você tem um monte de funcionário para você, cara. Você é dona de empresa agora. Você tá entendendo? Aí, tá quase animada. Vamos lá, então. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, eu trouxe aqui um link de um artigo do meu blog. Ah, vai fazer merchan? Claro, né? Não sou obrigado, né? Então, olha só. Eu trouxe aqui. Primeira coisa que você precisa fazer é começar a automatizar tarefas com IA. Então, entender ela como esse copiloto inteligente. Entender ela como esse funcionário 24 horas de fato. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar tarefas que você não gosta. Olha só, a forma mais inteligente de trabalhar é pegar as coisas que você não gosta e otimizar o tempo delas. Para quê? Para sobrar tempo para as coisas que você gosta, as coisas criativas, as coisas que dão dinheiro, as coisas que têm visão, sabe? Então, tira um pouco de tarefa repetitiva e coloca esse tempo em atividades que, de fato, são criativas, são inteligentes, são lucrativas. É mais inteligente, tá? Então, tem um artigo aqui que eu vou deixar o link, depois eu mando o doc, mas onde você consegue automatizar muitas das tarefas repetitivas, beleza? Outra coisa que eu quero falar sobre você, com você rapidinho, tá? Mas é uma dinâmica que eu quero fazer com você, mas só vai dar certo se você fizer comigo. Porque se você não fizer, eu vou ficar aqui que nem uma tonta sozinha. Então, o que você vai fazer? Olha só. Todo mundo preparado? Deixa eu levantar aqui a cadeira tá caindo. Pronto, agora tô melhor. Todo mundo preparado? Se quem não ligou a câmera puder ligar, deixaria o meu coração muito mais feliz, tá bom? Quem não... Duda, se você puder ligar. Ô, Amanda, eu tô doida para ligar, mas não tô Eu sei, conseguindo. Mas Renata. os alunos aí tem que ligar, gente. Ô, gente, liga. Eu tô que nem aquele professor. Sabe aquele professor que tava no EAD? Gente, liga a câmera, que falta de consideração. Ó, o que eu vou fazer aqui agora com vocês? câmera não tá funcionando. Tá bom, Duda. Meu coração aceita isso e continua aberto, tá? Olha só, eu vou fazer então sozinho. Vai fazer eu. Deixa eu ver quem tô vendo aqui. Peraí, calma o coração de vocês. Beleza. Vai fazer eu, Claudiane e Henrique, tá bom? Então seremos um trio, as meninas super poderosas. Oi, Yara, pronto, agora já são 4 já. Já é um quarteto fantástico, tá bom? Olha só, eu quero fazer uma dinâmica com vocês que se chama Zoom In, Zoom Out. Pensei muito nessa dinâmica, por isso que eu quero que vocês colaborem. Mas pega o dedinho assim, ó. Quando a gente dá zoom em uma foto, como é que a gente faz? É sem graça, né, pai, a fazer, né? Mas olha só, quando a gente vai dar um zoom numa foto, a gente faz o quê? Quando vai dar menos zoom, vamos de novo? Todo mundo junto, igual o Cash? Vamos, igual a escolinha? Quando vai dar zoom, faz o quê? Faz barulho de câmera. Quando vai dar zoom, beleza? Eu quero que vocês, a partir de agora, saiam dessa aula com a ideia do zoom in, zoom out. O que é o zoom in, zoom out? E meu inglês é de centavos. I'm so sorry. Mas o que é essa ideia? Nada mais é do que a gente pensar no micro. E qual é o contrário do micro? O macro, exatamente. A gente pensar no micro e no macro, tá? Então, eu quero que vocês pensem tanto o micro quanto o macro. Então, o que é o micro, que é o nosso zoom in? É uma coisa que está acontecendo e ela parece pequena. Então, uma praga que está atacando uma plantação de milho. Zoom in. Zoom in. Um sensor que detecta mudança na umidade das folhas. Micro. Uma IA que identifica uma espécie específica de praga. Micro. Isso tudo é micro.
Essa semana viralizou uma menina lá no Instagram que ela usou IA para poder fazer conversão de linguagem de sinais. Então, o que ela fazia? Ela fazia linguagem de sinais, que eu não faço ideia de qual seja, mas ela fazia linguagem de sinais e a IA mostrava, né, enfim, para o outro lado, para outra pessoa, o que eram as palavras que ela estava falando. Então, quando ela pega e faz uma IA, né, enfim, ela não faz, mas ela usa a IA para, né, com a aplicação de identificar linguagem de sinais, é micro. Mas quando ela joga isso na internet e consegue pegar outras pessoas, é macro. Isso é inclusão de fato. Isso, para mim, é inclusão. Entende? É quando você usa uma ferramenta a favor de. Isso é inclusão. Então, quando a gente pensa no Zoom, você tem que pensar em coisas pequenas que para você te incomodam, que para você faria diferente. Pensa assim agora. Tudo que você, dentro do teu ambiente de trabalho, dentro do teu ensino, dentro da escola, né, enfim, da universidade, tudo que você olha e fala assim, isso aqui podia ser diferente. Isso aqui podia ser melhor. Eu faria melhor. E aí você pega tudo que é micro e aí você vai colocar a IA para dar essa amplitude de macro. Por quê? Porque quando você tem o que, aí atrás o como. E aí eu quero que você entenda isso. Então, por exemplo, você tem vários desafios, são vários o quês. O que é o nosso ponto B. Então, qual é o problema? Qual é o problema? O que eu tô vendo aqui que eu faço melhor? Sabe emprego quando você entra? Eu não sei se vocês já trabalharam, mas assim, tem coisa que eu entrava e falava assim, cara, com certeza eu faço isso aqui melhor. Aquela humilde, um pouco, graças a Deus. Mas assim, sabe quando você olha e fala assim, eu limparia isso aqui diferente, eu usaria essa ferramenta diferente, eu faria diferente isso. Então você tem pequenos problemas específicos. E aí o que você faz? Você já tem o quê? Agora você vai descobrir o como. E hoje você não vai descobrir mais o como sozinho. Porque uns anos atrás, você tinha um problema, mas você não tinha solução junto. Porque era uma solução que dependia de outros profissionais. Então, por exemplo, eu tinha um problema. Eu tenho a horta comunitária do meu vovozinho que eu quero ajudar. Que eu quero identificar. Olha, eu acabei de plantar alface. Quando eu colho? Só que uns anos atrás, mesmo formando engenharia, mesmo fazendo aulas de programação, eu não tinha ideia de como fazer isso. Porque a minha programação, toda vez que eu rodava o código, faltava uma chave, um negócio de travessão, virava um trem e não rodava, dava erro. Hoje você coloca esse mesmo código dentro de um chat GPT, dentro de um Grok, dentro de, sei lá, são tantas, de Psique. E aí ele vai identificar certinho qual é o problema do código e como resolver. Então você ganhou o como de graça. Você ganhou o como de graça. Então eu fico irritada às vezes, eu tenho muita aluna, e aqui eu vou contar fofoca, mas eu tenho muita aluna que às vezes me irrita que ela fala assim, eu não sei o que postar no Instagram. Eu não sei como falar com o cliente. Eu não sei como fazer. Eu falo, gente, já foi a época que esse como não sei fazer como existia. Hoje não existe mais. Já foi a época que você não sabia mandar um e-mail. Já foi a época que você não sabia atender uma ligação. Você não sabia fazer essas coisas. Já foi a época. Então, qual que é a ideia? Pegar todo problema de fato, jogar dentro de uma IA para que ela te entregue o como. E ainda você pode ir além, pedir o passo a passo. Se você colocar assim para ela, olha, eu quero step by step. Sou iniciante, me trate como tal. Ela vai tratar você igual a criança. Vai te ensinar 1 mais 1 é 2. E aí eu quero que você pense em problemas grandes de fato. Sabe? Pense em projetos. E aqui é muito bacana, tá? Mas eu quero que você pense como vendedor, como vendedora. Isso aqui eu demorei para aprender, viu? Na minha cabeça, eu achei que quando eu terminasse engenharia, eu ia sair do curso assim, com 50 pessoas na minha porta, falando: Amanda, por favor, faz um projeto elétrico pra gente. Pasmem, não tem ninguém na porta. Pelo contrário, tem um monte de profissional que sai, abaixa o valor e eu entendo super.
E aí você está no mercado competitivo, que basicamente quem consegue algumas coisas é o tal do QI. Ah, a inteligência? Não, é o que indica mesmo. É o sobrinho, é o primo. Então, a ideia é que hoje você aplica a mentalidade de vendedor. Por quê? Porque estamos o tempo todo vendendo, gente, o tempo todo. Se você não vende um produto físico, você não vende um serviço, você vende a sua imagem. Eu vendi minha imagem para Renata. Eu estou aqui porque eu vendi minha imagem. Porque eu fiz um site, e foi um bom site. Ela, muito modesta, Amanda, coitada. Fiz um site, e ela falou, nossa, que site legal. Eu quero falar com essa menina. Eu vendi a imagem. Se eu não vendo a imagem, eu vendo o meu talento. Se eu não vendo meu talento, eu vendo minha expertise. Se eu não vendo minha expertise, eu vendo domínio. Se eu não vendo domínio, eu vendo meu conhecimento. Professores vendem conhecimento todos os dias. Se eu não vendo conhecimento, eu vendo autoridade, doutor. Quando você bota doutor na frente, você automaticamente está vendendo autoridade. Ah, é João. Quem é João? Não sei. Ah, é doutor João. Ah, respeita o homem, filho. É doutor. É que agora não tem mais tanto isso, né? Mas antes, isso tinha um peso tão grande. O sonho do meu pai era ser doutor. Por quê? Porque a gente está o tempo todo vendendo. Então, quando você pensa em problemas micro para resolver, você começa a entender que você precisa resolver problemas. Você precisa usar a IA para ampliar soluções, necessariamente. A gente não é um condicional, por favor, faça isso. É porque você ainda não fez. Essa é a pergunta, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Que a gente está nessa dinâmica de vender tempo, dinheiro, autoridade, imagem, serviço. Quando você sair da universidade, você vai estar se vendendo o tempo inteiro. Vendendo a sua imagem, a forma que você se posiciona, o que você acredita, a sua experiência. E quanto melhor for, mais lucrativo vai ser. Mais vão te pagar para. E aqui eu tenho uma dinâmica para poder fechar, porque eu trouxe só duas, não sabia como ia ser a audiência, entendeu? Eu trouxe só duas. Se gostarem, trago mais 50. Brincadeira. E olha só, o que eu quero que você entenda? Pega uma folha. Eu vou pegar uma folha aqui também, viu? Para provar que eu também estou fazendo. Ah, eu não sei onde tem folha. Vou pegar aqui. Pega uma folha, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Um papel, um post-it, um bloco de notas. Qualquer coisa. Porque isso aqui eu vou perguntar para vocês, tá? Então, assim, já se preparem, não se ofendam. Mas olha só. Pega uma folha e o que eu quero que vocês escrevam nessa folha, tá? A primeira coisa, escrevam um problema ambiental que os preocupa. Aqui eu coloquei um problema ambiental, mas aí vai do seu nicho, né? Vai, enfim, da sua área de atuação, da sua área de expertise. Eu quero que vocês escrevam um problema que incomoda vocês muito, assim, você fala, rapaz, eu faria melhor. Escrevam um problema, tá? Então, por exemplo, eu vou citar vários que eu tenho, mas quando eu comecei a dar aula, eu tinha essa ideia, as pessoas tinham essa ideia de guru de marketing. Isso me irritava tanto. Porque assim, não, eu não quero ser um guru de marketing, eu quero entregar resultados reais. Eu não quero falar para você que você vai ganhar dinheiro fácil na internet, porque isso é mentira, sabe? Então, a primeira coisa que era um problema para mim, no meu nicho, era o quê? Era a conversa fiada de coach. Me irritava, cara, me irritava horrores. Conversa fiada de coach. Por quê? Porque para mim, dinheiro nunca caiu do céu, e eu sei que ele não cai, tá? Que para mim, dinheiro é processo, é plantio, colheita. Então, a primeira coisa assim que eu posso falar para vocês facilmente que me incomoda é conversa fiada de dinheiro fácil. Falou de dinheiro fácil, me perdeu. Por quê? Porque é uma coisa que me incomoda. Agora eu quero saber de vocês, por favor, me contem um problema dentro da área de vocês que te incomoda. Você fala, isso aqui toda vez que eu vejo me dá tico-tico no coração. Vou deixar vocês em um de cada vez, viu? Não tenha pressa, não precisa se bater para poder falar primeiro. À vontade. Renata, quer começar o bonde? Um problema que te preocupa? Meninas, são tantos, mas eu começo aí falando essa questão da inteligência artificial mesmo no ensino, como fazer os alunos, né, usarem de forma ética, coerente e aprenderem ao mesmo tempo. Perfeito. Ó, a Renata já levantou aqui. Ela se incomoda muito
o fato da gente estar tão atrasado com inteligência artificial dentro das escolas, né? Dentro da aprendizagem. Perfeito. Mais alguém? Yara, por favor. Dá continuidade no que a Renata falou, que isso incomoda muito dentro da sala de aula, porque às vezes você está falando e o menino está lá agarrado no telefone, no celular, mas não está nem prestando atenção na sua aula. Então, a gente tem que trazer essa inteligência artificial ao nosso favor. Perfeito. Muito bem, Yara. Tenho muito para falar sobre isso. Vai. Claudiene, você, me conta. Aqui do lado da minha casa tem um terreno baldio, né? Que o pessoal descarta lixo, fica aquele monte de lixo lá. Tem uma parte que é até caminho de descida da água da chuva, tá todo cheio de lixo, né? E a pessoa não tem consciência. O povo, que né, os moradores ao redor não têm consciência disso. Perfeito. Claudiene fica incomodada com o descarte de lixo errado, com a bagunça, concordo totalmente. Henrique, você. Eu já peguei um pouco maior aqui pensando no documentário que a gente assistiu, que é sobre o consumo de carne no mundo, assim, como problema ambiental, assim. Perfeito. Consumo de carne. Ok. É vegano, Henrique? Só para saber. Eu sou vegetariano. Ah, entendi. Eu como bastante carne. Eu acho que tinha que começar, entendeu? Mudando a mentalidade da Ana, que eu gosto de um churrasco. Vamos lá. Ana Maria, você. Eu vou com a colega também nessa questão do lixo, né? Na produção de plástico, essas coisas, muito relacionado também à alimentação. Então fico aí nesse incômodo desse problema. Perfeito. Maria Eduarda, você. Eu vou na do Henrique também, que é o consumo de carne. Eu também sou vegetariana e também o aquecimento global, né? As mudanças climáticas. Perfeito. É bom que você já tenha uma mente assim, mais voltada para o mundo, né? Tipo, como sociedade. Acho lindo isso, tá? Do fundo do coração. Vamos lá. Aquecimento global e consumo de carne. Perfeito. Ana Vitória, você. Ana. Oi, me ouvir? Dá para me ouvir? Dá para te ouvir, pode falar. Eu acho que eu posso falar que eu moro perto de matas, né? Assim, onde eu moro tem bastante verde, bastante mata, algumas plantações. Então, eu acho que o que me incomoda são pessoas sem consciência. Aquelas pessoas que colocam fogo, queimar, essas coisas me incomodam muito, até mesmo porque eu tenho um problema alérgico e tudo mais. E aí você vê plantações pegando fogo, isso tudo, então isso me incomoda bastante. Perfeito. Estou com você nessa, porque eu tenho asma, bronquite, rinite. Então, assim, se eu vejo a fumaça lá longe, eu já sinto aqui. Então, tô com você com essa, Ana. Tainá, você. Tainá, te ligam. Tainá, atende. Tainá, não está entre nós? Clarissa, você. Só um minutinho. Pode falar, pode, tranquilo. Clarissa, você. Pode passar. Posso passar. Clarissa? Clarissa também não está disponível. Diogo? Emerson, Bruno, algum de vocês querem falar? Eu posso. É para Opa, falar uma pode coisa que a falar. gente não gosta na nossa área, né? Perfeito, é isso que eu quero ouvir. Bom, eu sou a pessoa mais alheia que acredito eu que eu trabalho com animação. Coisa que eu mais detesto é, sei lá, interferência de investidores dentro do projeto, ao invés dos próprios artistas. Concordo. Porque vocês são criativos, né? Então é difícil quando alguém, que às vezes até tá visando lucro ou só visando entrega, quando bate com criatividade realmente dá problema. Então, interferência de investidores, perfeito. Mais alguém? Pode falar? Pode falar, deve falar. Então, acho que um problema que me incomoda muito, eu acredito, assim, na minha percepção, acho que tanto da área como um todo, assim, ao nosso redor, eu acho que as questões da desigualdade e o quanto, acho que a forma como a nossa sociedade é extremamente desigual e não, acho que se preocupa muito com as questões ambientais e sociais, assim, no geral, sabe? Tipo, a gente vê tanta
coisa ruim, tanta notícias, tragédias acontecendo, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora, e acaba que acho que nunca vai ter, tipo, acho que uma solução final para grandes problemas das grandes indústrias, vamos dizer assim, que elas causam nas questões dos impactos ambientais como um todo. Perfeito. Perfeito, Emerson. E aí eu quero fazer uma pergunta muito sincera para vocês, porque vocês trouxeram coisas muito importantes e elas não são só micro, né? Elas chegam a ser macro, porque, por exemplo, desigualdade, aquecimento global, queimadas, consumo de carne, é algo a grande porte. Vocês acham que é possível você, na sua limitação, fazer algo a respeito? Me conta, vocês acham que é impossível? Eu acho que essa é uma pergunta meio assim, tipo, eu acredito que a gente fazer ações individuais, acho que em uma pequena parte, acho que talvez comece a ajudar um pouco as pessoas ao seu redor. Mas na questão acho que do macro, assim, eu acho que a gente tendo atitudes coletivas e a gente, como sociedade, fazer a nossa parte de forma íntegra e acho que mais humanitária e sustentável, eu acho que aí teria mais chances, sabe? Da gente poder, acho que, ter desdobramentos, ter avanços significativos e nesse caminho. Perfeito. Emerson, você acha que você pode começar um movimento? E aqui, de novo, quando eu falo movimento, eu não estou falando, sei lá, um movimento interno, não, eu estou falando um movimento de trazer pessoas para sua causa, sabe? Você acha que é possível trazer pessoas para sua causa de desigualdade? Eu acho que, tipo, talvez criar como que eu posso... Acho que no mundo atual que a gente vive, né, que é essa questão da tecnologia, essa revolução tecnológica, eu acho que a gente usando esse meio, a gente conseguiria, pelo menos inicialmente, ter uma certa... acho que um começo para a gente tentar mitigar ações que podem ajudar a diminuir as desigualdades, talvez, de forma geral, em todos os aspectos, assim. Mas aí Perfeito. como... Não, acho que seria isso, basicamente, sabe? Inicialmente falando. Tá. Vocês querem saber o que eu acho? Sim? Queremos. Tá bom. Eu acho que o Chorão tava certo, que o impossível é só uma questão de opinião, sabe? Tipo assim, tô zoando, mas é verdade. O impossível é uma questão de opinião, porque assim, hoje, com a tecnologia, a gente consegue pegar uma coisa que era um problema pra gente e que incomoda a gente e que move a gente e fazer com que traga outras pessoas para a causa. Então, por exemplo, quando eu crio o site, eu tô criando, beleza, eu tô criando um site simples, não. Eu tô passando para frente a minha causa, que é o quê? Levar IA para mais pessoas. Democratização da IA. Então, quando vem a Renata e vê um post aleatório sobre imagens com Gemini, e aí depois ela começa a observar que tem várias outras categorias, entre elas, por exemplo, cadê? Política, economia, tech, agro. E ela fala, opa, deixa eu dar uma olhada aqui. E ela começa a querer trazer isso para dentro da dinâmica dos alunos dela. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer algo que era micro, que era um sonho pessoal meu, para algo macro, trazer para vocês hoje. Então, o que eu quero que vocês façam? Peguem essa folha que vocês fizeram, esse textinho que vocês fizeram, e vocês vão fazer um favor para mim, que é o quê? Virar a folha. Vira a folha e atrás vocês vão escrever como a IA pode ajudar. E como é que vocês vão descobrir isso? Sozinho na cabeça de vocês? Não. Vocês vão lá no ChatGPT, vocês vão colocar assim que acabar a aula. Olha, meu problema é com descarte de lixo. Como a tecnologia, como a IA, como o ChatGPT, Gemini, podem me ajudar a resolver isso? Vão lá no ChatGPT e colocar assim, olha, meu problema é com o consumo de carne. Acabei de assistir o documentário X, aula Y, e isso realmente mexeu comigo. O que eu posso fazer para? Tem horas que a gente tem que fazer algumas perguntas que são extremamente interessantes, não porque elas nos deem respostas,
mas porque elas abrem para novas oportunidades. Então, provavelmente, ela vai falar assim, olha, eu quero que você... Olha, assim, várias opções. Então, exemplos, né? Mas se você tivesse colocado desperdício de água em casa, ela daria soluções como sensores inteligentes. Então, coloca um sensor na torneira ou coloca uma dinâmica onde tenha economia de água. É micro? É micro. Mas é de micro em micro que a gente tem um macro de fato, né? Então, beleza. Meu problema é quando não saber quando colher os alimentos da horta. Um aplicativo que canaliza a foto das plantas e indica o ponto ideal de colheita. A ideia é que para cada problema você traga uma solução. E é aqui que você se torna importante de fato, tá? Porque no final das contas, ninguém tá nem aí para o que você sabe ou deixa de saber. Eles querem saber se você resolve o problema deles. Então, você tem para o investidor, por exemplo, uma solução de problema? Você tem para a economia? Você tem para a política uma resolução de problema? Se a resposta for sim, você é interessante. Se a resposta for não, você não é. Nossa, Amanda, credo, você colocou a minha existência nesse cantinho aqui. Pois é. É triste, mas é verdade, né, Uai? A gente é o quanto a gente consegue ser útil para o outro. A partir do momento que a gente não é mais, a nossa relevância ela perde um pouco. A única pessoa assim, que a gente não é insubstituível e é de fato alegria dourada é para nossa mãe e para nosso pai. Para nossa avó e para nosso avô. Porque o resto, minha filha, o resto é substituível. O resto, se tiver alguém com uma solução melhor, mais interessante, mais lucrativa e com menos dor de cabeça, é que ele vai querer. É simples assim. Então a ideia é que vocês comecem a entregar isso, sabe? Tipo, ter ânimo para a vida. Ânimo para resolver problemas. Eu quero que a Claudiane saia daqui e fale assim, cara, deixa o ChatGPT e pesquisar como é que eu posso resolver isso. Então, por exemplo, a Yara colocou assim, olha, os alunos têm o celular e mexe, mas não tem intenção. Então, o que ela tem que fazer? Eu fiz uma categoria só de como usar o ChatGPT para criar metodologias para determinados tipos de aluno. Então, quais são as dinâmicas que eu posso fazer com esse aluno para chamar a atenção dele? Então, pera, ele é distraído? Porque hoje, assim, todo mundo tem um TDAH, todo mundo tem um não sei o quê. Então, assim, como é que eu posso adaptar? Como é que eu posso fazer da minha disciplina algo mais interessante para o aluno? Como é que eu posso trazer ele? É com linguagem corporal? É com barulho? É com som? Gente, olha aqui. Como é que eu posso? Como é que eu posso melhorar a minha oratória? Como é que eu posso melhorar minha oratória precisa ser melhorada. Você acabou de ver. Como é que eu posso fazer isso? Então, quando a gente tira a questão de virar a folha, a gente tira a responsabilidade do problema do outro e coloca na gente. Então, pera, como é que eu posso resolver isso? Então, se o problema está, os alunos não prestam atenção, o problema são eles? Ou talvez eu precise trabalhar uma dinâmica melhor? Então, do poder da autorresponsabilidade, sabe? Eu queria correr, mas de fato é verdade. Fala, Henrique. Henrique levantou a mão. Muito bem. 10. Vai. Mas eu estava pensando aqui também numa coisa problemática assim da IA, que eu acho, e tanto na formulação de textos assim, que eu acho que quando você vai começando a habituar muito com ela assim, eu acho que muda até o jeito que a gente escreve assim também, sabe? Eu acho que tem um quê assim de meio intrigador assim. E outra coisa também que eu pensei aqui de problema mais macro é o que eu vi outro dia, que o maior índice de pesquisa para dentro da IA é em relação a coisas psicológicas, assim, são coisas pessoais de vida, coisas que as pessoas estão tratando como se fosse um psicólogo, assim, também, sabe? Então, é, e assim, de fato, eu já até testei fazer isso assim, de fato ela traz algumas respostas assim mesmo, mas é bem. Saiu até uma matéria no Fantástico agora há pouco tempo, né, sobre isso. Então, o que que isso mexe dentro da cabeça das pessoas assim também, sabe? Que eu acho que por ser uma coisa nova assim,
Eu tenho um certo receio, assim, eu já usei muito mais o chat do que eu uso hoje em dia, assim, sabe? Mas agora mais focado, igual você falou, assim, eu acho que é saber entender como é que usa a plataforma, né? Então, mas só levantar essa discussão aqui também que eu achei que era importante. Não, questões válidas. Eu fiz um artigo, inclusive, sobre isso, porque o ChatGPT liberou, né? Ele fez um levantamento das mensagens e descobriu que 70% das mensagens eram, tipo, mulheres e usavam ou como psicólogo para a parte emocional ou para tarefas bobas. Então, tipo, escrever e-mail. E não usava para o que eles achavam que seria usado, como programação e desenvolvimento, que é uma coisa mais inteligente. E isso é muito real, mas sabe por quê? Eu percebo esse posicionamento, mas é porque, vamos supor, ele entrega algo como se fosse um espelho sem julgamento, que é o que de fato todo mundo quer, né? Todo mundo quer ser, lançou aquela trend, né? Qual é a minha bênção, né? Qual é a minha maldição, enfim. E você quer ouvir dele o que ele acha de você, vamos supor assim, que é diferente de perguntar para um amigo, né? Que tem essa questão de julgamento. Então, esse ponto da questão psicológica é importante. Tanto que teve vários julgamentos relacionados ao menino que se matou, né? Cometeu suicídio e a IA não fez nada para, o ChatGPT não fez nada para. Mas sabe o que eu acho de tudo? De novo, vou falar o que eu acho. Mas eu entendo a IA como um fogo. Eu até coloquei a dinâmica aqui, mas como um fogo. Ela pode queimar ou pode cozinhar. Isso vale para qualquer coisa, porque quando a internet surgiu, era a mesma coisa. Quando o YouTube surgiu, meu Deus, o YouTube está fazendo lavagem cerebral na cabeça das crianças, era a mesma coisa. Quando o Instagram surgiu, nossa, quando os filtros surgiram, hoje o pessoal fala tantas coitadas fotos do Gemini, que não é a pessoa, que não é não sei o quê, mas, cara, os filtros do Instagram também não. As plásticas também não. Então, assim, é incrível como as pessoas, e aí não tô falando de você, mas é incrível como as pessoas, elas pegam uma parte daquilo e tornam como verdade relativa. Isso, para mim, é um problema. Então, por exemplo, um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. Então, qual ponto eu tenho? Usar IA com intenção. Qual ponto eu quero que você tenha? Usar IA com intenção. Então, eu quero que você pegue seus projetos e sonhos e use elas para fazer no menor tempo possível. Simples assim. Tá? Renata levantou a mão. Pode falar, Renata. Pode falar, professora. Renata, te ligo. A minha preocupação começou mesmo porque eu oriento numa especialização e são alunos que já estão no mercado e tudo, e é uma MBA, e eles né, têm no final que fazer um trabalho de conclusão de curso. E aí eles começaram a me enviar trabalhos com referências que não existem, sabe? Criar o trabalho todo na IA, e assim, mas assim, muito triste, sabe? De pensar assim, aí eu ficava assim, eles acham que eu sou retardada? Sabe assim, eu não conseguia nem responder, assim, de ficar tão chocada com o que eu recebia. Mas Eu isso entendo. aí, assim, não, mas e aí, quando, assim, né, há um ano atrás ou mais, eles me mandavam e eu não sabia nem como retornar para eles falando que aquilo não existia, entendeu? Que eles tinham feito de uma forma que não era por aí, que o objetivo não era esse. E aí eu não sabia nem como dialogar com eles, assim, uma especialização online, assim, sendo que também é essa conversa virtual. Mas, assim, muito triste, assim, eu falo, é triste de ver o aluno colocar referências que não existem e ele não foi lá buscar, procurar, sabe? Ele me entregou aquilo. Então, assim, a partir disso eu falei assim, gente, tem que ter uma forma. E aí eu falei, gente, pode usar, mas tem que saber usar. E outra coisa, eu acho que ela é muito útil para quem tem um mínimo de conhecimento. Porque se você não sabe nem o que você quer, se você joga lá só um título e tudo que ele te manda, você tem aquilo como verdade, é muito preocupante. Né? Então, por isso que eu admirei muito a forma como você monta as perguntas, a forma que você, né, você ensina você ter respostas mais lógicas e com propósito. Né? Então, eu acho que isso é um diferencial.
Porque eu sofri horrores. Agora já nem sofro mais e já não está acontecendo mais, né? Mas as primeiras que eu recebi, eu ficava assim, gente, esse aluno, assim, mandar ele para prisão, o que eu vou fazer, sabe? Assim, você fica assim, não, eu não sabia, gente. Vou mandar prender não, ele. coisas de levar para terapia. Minha psicóloga ficava Aham. assim, gente, eu não sei como te ajudar. Mas Ó, real, sabe? Sofrimento real. Eu sofri muito, assim, com isso. Então, ó, eu acho que Renata, realmente, assim, a gente tem que saber usar. eu te entendo, mas eu vou contar uma fofoca. E essa fofoca é como aluna, tá? Como aluna. Porque eu gosto muito de estar nos dois lados, porque lembra do ponto de vista, né? É a vista de um ponto. Então, eu gosto de estar nos dois lados para poder performar. Mas como aluna, sem IA, porque na época que eu me formei não tinha ChatGPT, a gente fazia gambiarra. Entendeu? Então, o que eu quero que você entenda? Sempre teve gambiarra, por exemplo, para um projeto, uma entrega, o meu TCC. Você entendeu meu TCC? Ó, fofoca, eu não conto para os meus coordenadores, mas assim, eu peguei vários docs que eram em inglês e fui fazendo algumas traduções, entendendo, trazendo dinâmica. E aí você fala assim, meu Deus, tô passada. Mas é que eu quero que você entenda que a gente, como aluno, a gente sempre faz essas gambiarras. E é natural. E aí a ideia é a mudança de pensamento nossa como professora. Entende? Então, como é que eu posso usar a IA para validar o conhecimento de uma forma real? Porque é muito difícil você querer fazer uma alfabetização digital enquanto mantém a mesma mentalidade da normal, sabe? Daquela sem o ChatGPT. Então, só identificar plágio não é uma resposta. Entende? Então, assim, acho válido essa discussão. E são discussões como essas que, de fato, mudam o mundo. Porque daí a gente começa a pensar, começa a achar soluções viáveis que funcionem para os dois lados, e a gente começa a achar soluções que, de fato, resolvem o problema. Entendeu? Sim? Não, agora tô sofrendo menos, né? Mas Mas é difícil, mas gambiarra sempre teve. Né? Você, com a sua experiência, sabe. A gente sempre dá um jeito. Sempre não, dá vou te um jeito. contar, eu tenho 50 anos. Quando eu tinha Aham. 20 anos, eu acho, mais ou menos, a professora pediu um trabalho muito extenso e o tempo era muito curto. Aí veio um aluno e virou e falou assim: não, Renata, eu descobri um jeito. Se a gente pegar o livro, escanear, ele consegue copiar isso tudo para a gente, como se a gente tivesse digitado. Então a gente vai conseguir fazer esse trabalho no tempo certo. Na época eu achei aquilo assim, a coisa de outro mundo. Nossa, eu fiquei assim, encantada. E a gente conseguiu entregar o trabalho no tempo que a professora pediu, sem precisar digitar, ele conseguiu fazer. E hoje isso aí é o básico do básico, né? Então, assim, realmente tem que ir se adaptando, né? Eu acho que, tipo assim, gambiarra sempre teve, tá? Tentar dar esses mini golpes sempre tiveram. A questão agora é mais o nosso posicionamento mesmo. Então, beleza, como é que eu vou entender isso? Vamos lembrar da dinâmica, que é o quê? Entrada de dados, padrão, saída de dados. Então, entrada, padrão, saída. Entrada, padrão, saída. A ideia agora é tentar entender como que está entrando esses dados. Quais são os problemas que a gente vê que sempre acontecem? É o aluno tentando dar o golpe na gente, achando que a gente é besta e nasceu ontem, beleza. Quais são os padrões? Então, eles estão tirando referência e fonte do além, beleza. Como é que a gente vai resolver isso? Então, esse processo aqui no meio, a IA que vai te dar. Então, você vai colocar esse desabafo lá para essa querida. Você vai falar assim, ó, chat, seu aluno tá achando que eu nasci ontem. Não é possível um trem desse. Então, tirando referência do além, quais são as estratégias dinâmicas e metodologia que eu devo implementar para mitigar isso e ter resultados melhores? Ela vai te dar ações práticas e você vai começar a introduzir. Aquela que tiver melhor efeito fica como padrão e vai ser o novo padrão da próxima década, da próxima dinâmica. Entende? Faz Não, sentido? Levar para esse lado, né? E eu acho que hoje também, assim, eles estão conseguindo enxergar mais, né? Que não é tão simples assim, né? Perfeito. Deixa eu já fechar. O Henrique já está olhando a unha dele, entendeu? Pensando se marca a manicure. Já está se distraindo, já perdi a atenção dele. Então, deixa eu ir para o meu fechamento, entendeu? Que é minha deixa. Olha só. Tem uma pergunta que eu quero que vocês façam para o chat de vocês. Enfim, usem ele, tá? Não fica com esse negócio de, ai meu Deus, ele vai dominar o mundo.
entendeu? E vai me matar. Não, tá? Usem com intenção, de fato, de ter um negócio lucrativo, de ter uma estrutura lucrativa, de ter um projeto que você ame, porque é muito interessante. Então, pergunta lá, qual pergunta sobre IA e sustentabilidade eu ainda não fiz, mas deveria fazer? Qual pergunta sobre consumo de carne no mundo eu ainda não fiz, mas deveria fazer? Qual pergunta sobre aquecimento global eu ainda não fiz, mas deveria fazer? Qual pergunta sobre descarte de lixo eu ainda não fiz, mas deveria fazer? Pergunta. Não vai cair a mão se perguntar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai te trazer novos insights. A gente tem que entender que a vida ela acontece em movimento. Então, pode ser que um insight que ele dê desperte outro que não tem nada a ver com a paçoca. Vocês assistiram House? Não sei vocês, mas eu sou fã de House. Entendeu? Ele é meio doido, psicopata? É, mas sou fã dele. E é assim, ele tá lá com a criança com problema de uma doença terminal e não sabe como resolver. Aí ele tenta, pega todos os dados, todos os exames, todas as entradas de dados. Tenta achar padrão, não acha. Pois aí ele vai no bar tomar alguma coisa aleatoriamente, aí caiu a água aqui. Aí ele fala, lembrei, doença de Huntington. E volta lá e é a tal da doença de Huntington. Então a ideia é que você não vai achar resposta na primeira pergunta. Isso não acontece. Mas ela pode te dar um start para a próxima pergunta. E isso importa. Isso importa. Então, fato, pode ser que o insight não saia aqui dessa pergunta, mas saia do doc que você vai baixar, por exemplo, jogar no chat GPT qual foi a pergunta que eu ainda não fiz sobre metodologia em sala de aula que eu deveria ter feito, que poderia mudar tudo, que poderia mudar o mundo. Qual foi a pergunta sobre queimadas que eu ainda não fiz, que se eu fizesse, eu poderia fazer diferença na minha sociedade como um todo? E aí ela te dá um insight para a próxima ação, que te dá um insight para a próxima ação. É a vida em movimento. Vamos lá, para me fechar, chega de conversar que já deu minha hora. Perguntas que eu acho interessantíssimas que vocês perguntem para o chat GPT, para o Gemini de vocês. Como garantir que os benefícios da IA cheguem às comunidades mais vulneráveis? Então, como garantir que os benefícios da IA cheguem, por exemplo, ao descarte de lixo de uma comunidade pequena, por exemplo? Qual o verdadeiro custo ambiental de treinar modelos de IA? Então, a gente sabe que esses modelos de IA, eles têm esses 700 mil litros de água para treinar o ChatGPT. Beleza, como é que eu posso fazer uma ação que mitigue esse efeito ou haja em contrapartida dele, né? Enfim, para anular o efeito? O que eu posso fazer em relação a isso? Como equilibrar o consumo energético da IA com seus benefícios? Quem controla os algoritmos que decidem como produzimos e consumimos alimentos? Como é que eu posso entrar nessa dinâmica, nessa esteira? Esse aqui é muito bacana, eu queria que vocês perguntassem para o chat de vocês. E se a própria IA tivesse que responder por seus impactos no planeta, o que ela teria a dizer em sua defesa? Deixem a IA falar. E aqui, a ideia é que ela fale para que te surja um insight. E desse insight você consiga fazer um projeto. Desse projeto você consiga, de fato, realizar seus sonhos e planos. É a intenção, tá? Então, o que é bacana? Que foi o que a Maria Eduarda falou, a preocupação dela com a parte de aquecimento global e do consumo. Olha só, a mesma IA que pode reduzir 5,4 bilhões de toneladas de gás carbônico também pode aumentar o consumo global de energia em 30%. O Google reportou um aumento de 48% em suas emissões nos últimos 5 anos com a expansão de IA. Beleza. Sabendo que esses data centers consomem tanto, como eu posso fazer ações para mitigar e não para tirar? O problema é quando a gente quer tirar. Problemas não se resolvem tirando eles, anulando eles. Problemas se resolvem encontrando soluções para eles. Quando a gente tem isso, o negócio muda. Então, quando você tem uma criança e ela tá chorando, não dá para você simplesmente tirar o brinquedo dela. Ela vai chorar horrores, fazer birra. Então, o que você faz? A mãe tá pegando, mas a mãe vai te dar um sorvetinho depois. Você faz troca. Se você faz troca com criança, por que você não quer fazer troca com problemas de fato importantes? Como que criança também é, mas você entendeu? Entende? Então, a ideia não é simplesmente tirar o X da equação, mas é manter ele e solucionar o problema. É mais inteligente.
Então, todo dia eu chego aqui no serviço e eu começo a perguntar para o ChatGPT qual ação eu posso fazer hoje que é diferente de tudo que eu já fiz e que vai resolver meu problema. Todo dia ele me dá uma resposta diferente. Todo dia eu tenho uma ação diferente. Isso me deixa mais perto de realizar meus planos. Faz sentido? Eu tô falando aleatoriamente, assim, tô cantando bola à toa. Sim? Levantei a mão, se sim. Beleza, Creuza. Sim, a Yara levantou. Isso! Levanta a mão todo mundo. Eu quero ouvir o grito da galera. Que lindo! Que lindo! Muito bem. O Emerson fez até uma carinha ali, ó. Ele conseguiu até desbloquear o emoji do negócio. Então, vamos lá. Pro finalmente, tá? Então, novas perguntas são combustível do progresso. A resposta certa para a pergunta errada não muda o mundo. A resposta certa para a pergunta errada não muda o mundo. Agora, a resposta certa para a pergunta certa, aí fica sensacional. E aí você fala assim, como é que você sabe a resposta certa para a pergunta certa? Eu não sei. Eu pergunto todo dia. Uma hora eu acerto. Uma hora dá certo. Tem que dar, tá? Então, aqui, a ideia realmente é que a IA, como fogo, pode cozinhar ou queimar. Tem gente que usa uma Ferrari para comprar leite na esquina. Tem gente que usa um gênio da lâmpada e pede para lavar a louça. Quando você tem uma IA do porte do ChatGPT, a versão do 5.0 pelo menos, se você pede, sei lá, legenda para post, ou ideia para texto, ou... Nossa, você está matando. Você está matando a coitada. Tá? Então, vamos lá. Para os finalmente. Lembrando, revisando, para eu poder ir embora. Mas o problema não é a IA, mas sim a forma que usamos, tá? Então, eu gosto muito da ideia de que não precisamos de estupidez artificial, mas de sabedoria aumentada. Então, se vocês tivessem 1 hora com acesso livre a qualquer ferramenta de IA, o que vocês fariam para tornar o mundo de fato mais sustentável? Se vocês perguntassem isso todos os dias para o chat de vocês, vocês teriam ideias para trabalho, ideias para projetos, ideias para sonhos, ideias, ideias, ideias. E é só o que a gente precisa. Ideias. Bom, deixa já aqui para o finalmente. Agora, vamos resumir quantas IAs, de fato, vocês usaram hoje. Porque alguns falou 2, ChatGPT e Gemini, a gente descobriu que são muito mais que isso. Recomendação de música, redes sociais, mapas e rotas, filtros e spams, bancos e cartões. E quando a gente está falando a nível profissional, a gente explode esse número para a parte mesmo de e-mail, de planilha, de previsão, de sistema de e-commerce, por exemplo, quem tem, né? Eu tenho sistema de e-commerce, aí explode. Plataforma de ensino e videoconferência, Teams, Zoom, igual a gente está aqui. E a escrita, tradução, design, então explode. E aí a dinâmica é, não importa quantas IAs vocês usaram, mas qual a intenção que vocês usaram. E como a gente pode usar elas de forma que seja consciente e transformadora. Tá? Para fechar, eu trouxe só aqui uma observação, que a IA, quando a gente começa a usar ela da forma correta, ela deixa de ser um chat para melhorar nossa foto, por exemplo, que eu acho muito legal, mas ela vira uma lente, tá? Ela vira uma lente que, de fato, igual que ela... Sabe quando você era criança? Não sei se você fez isso quando você era criança, mas você bota a lentezinha nas formiguinhas, aí bate o sol, as formiguinhas morrem. Pensando bem, espero que você não tenha feito isso quando criança, né? Que parece bem violento agora. Mas, realmente, é a ideia da lente, do foco. Usar com intenção faz a diferença. E aí, para fechar, tem um meme que eu gosto muito, né? Que é aquele que a tiazinha pergunta assim: ai, meu filho tá estudando para profissões que ainda nem existem. Aí a outra tiazinha toda inocente, tipo, qual? Eu não sei, ainda não existe. Eu gosto desse meme, mas assim, é muito legal porque, de fato, a gente está criando novas profissões. Enquanto algumas estão caindo fora, aos poucos, e tem gente que não está percebendo, novas profissões estão sendo criadas. Uma delas, por exemplo, é o engenheiro de prompts, né? Que desenvolve prompts mais assertivos, que consegue falar com a linguagem, né? Enfim, da LLM, né? Da IA generativa para poder ter melhores resultados. Então, onde a gente vai entrar nessa conversa? Onde? Do time que está de longe
e assiste os outros fazendo acontecer, e é às vezes legal ver, mas nada de fato que seja útil, ou do time que a gente faz novas perguntas todos os dias. Sabe? Eu escolhi estar no time que faz novas perguntas todo dia, tá? Então, todo dia eu pergunto a mesma coisa. O que eu não estou vendo, que se eu visse, mudaria tudo. Todo dia eu chego e pergunto, o que eu não estou vendo, que se eu visse, mudaria tudo. Acho válido a gente pensar. Tá? E aí, de novo, IA nada mais é do que dados. E dados não são neutros, tá? Tem um termo que a gente usa que é o garbage in, garbage out, né? Que é lixo que entra, lixo que sai. Se as perguntas não forem boas, a resposta não vai ser boa. E aí você fala assim, beleza, mas como é que eu faço boas perguntas? Tem um sistema para isso, tá? Eu não sei vocês, mas tem um artigo meu, vou ver se eu consigo mandar o link para vocês depois. Mas nada mais é do que para você criar prompts extremamente inteligentes. Então você coloca uma coisa besta, tipo, como eu posso resolver essa aula, como eu posso resolver essa metodologia, como eu posso resolver esse problema, como eu posso fazer um projeto em cima disso, e ele desenvolve o prompt sensacional para você, e você roda o prompt e consegue ter resultados melhores. Por quê? Porque lixo que entra, lixo que sai. Então, assim, vou mandar, usem, tá? Coloquem coisas bestas, que às vezes para você é besta, mas que pode ser uma resposta lá na frente extremamente interessante, beleza? Então, de novo, para fechar, IA e sustentabilidade não são temas tecnológicos. A gente não está falando de algo, um robô. Não, a gente não está falando de robô, a gente está falando de sensor, a gente está falando de estratégia, a gente está falando de solução de problema, tá? E ele não é tecnológico, e não é futurista, e não é fora do que a gente tem feito. São formas de cuidar. Beleza? E obrigado por cuidarem da gente, porque eu sei que quando você trabalha com nutrição, quando você se envolve, né, enfim, com essa dinâmica, você está cuidando da gente. Tá? Para fechar, brigadão, deu minha hora. Espero que tenha feito sentido e tenha sido útil de alguma forma. O que eu fiz como bônus, enfim, para que de fato seja útil e relevante? Eu trouxe alguns prompts, né? E aí, esses prompts eu gostaria que você rodasse eles no ChatGPT depois, mas basicamente são 6, 7 lentes. Então, a lente social, a lente, cadê? A lente ambiental e climática, né? Que muitos de vocês compactuam com a ideia. Então, joga lá no ChatGPT que sinais do clima a IA consegue captar antes de nós, que ainda escapa da gente, para que eu possa, enfim, fazer um projeto sobre. Então, tem vários prompts que você consegue usar para que consiga resultados bacanas assim que acabar a aula. Beleza? Renata, fechei. Espero que tenha sanado sua dúvida. E muito obrigada. E acredito que nada é por acaso. Olha que interessante. Ontem eu tive uma reunião com a diretora daqui da farmácia, da Faculdade de Farmácia, onde nós vamos iniciar uma horta comunitária. E essa horta comunitária, eu realmente brinco que depois dos 50 a gente começa a gostar de planta, começa a gostar, a querer cultivar, a querer, né, pedir muda, e aí estou super empolgada, mas na hora que eu vi que você falou aí desse WhatsApp, que conversa e tudo, eu quero que você me dá uma luz aí para a gente poder usar. Como é que é? Já tá? Pode deixar. Eu já fiz alguns testes. Eu agora estou fazendo testes dele na horta real, né? Então eu estou perguntando para os tiozinhos, que lá eu tenho vários senhorzinhos de idade, e aí eu estou pedindo para eles usarem para fazer testes, né? Quais são as perguntas? Mas nada mais é do que um banco de dados, né? Com as perguntas que eles mais fariam, e pensando também no consumidor. Então, na cliente que vai lá, então ela quer, por exemplo, uma receita para o alface que ela acabou de comprar. Então, assim, tanto no produtor quanto no consumidor. Mas aí depois eu posso passar ideias para você poder aplicar aí o aplicativo. Mas e aí, assim, a gente pode usar? Pode? Pode! Ele é um número do WhatsApp. Ele é tipo uma mensagem do WhatsApp. Sabe a Luzia do WhatsApp? Sei. É a Luzia do WhatsApp, só que eu chamei ela de Dona Maria. Dona Maria, entendeu? E aí o que acontece? Você manda uma mensagem fazendo várias perguntas. Como está o clima hoje? Hoje tá bom para plantar alface? Acabei de plantar uma couve. Em quanto tempo eu colho? Tenho essa praga aqui. Como eu faço para poder, enfim, me livrar da praga, né? Vamos colocar assim. Então, ela vai dando essa resposta, mas nada mais é do que respostas do próprio ChatGPT. Mas então, o que está ela gratuito igual a Luzia?
Na verdade, eu fiz, né? Então tá gratuito ainda porque eu fiz. Provavelmente, quando eu for apresentar para a Prefeitura de Maringá, por exemplo, ela fique paga para a Prefeitura, entendeu? Que bacana, não, mas então depois você me manda um Tá. link, se for o caso, para eu entrar, e esse material você vai disponibilizar para a gente? Vou sim, eu posso mandar para você no e-mail, tá? Ou podem Ótimo. me pedir no direct ali que eu mando também, que o meu arroba eu deixei aqui, @mktamanda, e aí depois se tirar uma fotinha minha eu assim e postar nos stories, aí eu mando também. Combinado. Aqui, muito, muito obrigada mesmo, pessoal, obrigada. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? A hora é agora, viu, gente? Porque depois que desliga a câmera, acabou, entendeu? Nunca mais. Não vou responder mais nada na vida. Então, se tiver alguma dúvida, por favor. Ô, Amanda, não, a gente quer você do lado toda hora que a gente estiver fazendo as perguntas para você ajudar a guiar a gente, olha. Tem alguma dúvida, gente? Se sim, se não, tô indo embora. Te agradecer mesmo, Amanda. Eu acho que assim porque fica a sensação que assim os alunos estão usando e fingem que não estão usando, o professor está usando e finge que não está usando, e vai, né, um pouco nesse lado. Eu acho que realmente é trazer ela para o nosso dia a dia, mas com propósito. Eu adorei muito essa frase, eu acho que é isso mesmo, né? É o porquê que a gente está usando, saber perguntar, saber analisar a resposta, né? Se a resposta foi dentro do que a gente esperava, porque eu tenho a sensação que tem aluno que pergunta e não lê a resposta e manda para o professor. A pior parte ainda, né? Porque eu penso assim, se ele pergunta, ele lê, ele, né, avalia se está de acordo, se tem lógica, se não tem. Agora, eu já recebi respostas que eu acho assim, que ele não leu. Então, assim, realmente, né, eu acho que a gente tem que falar sobre isso, né? Perfeito. É igual você falou, é assim, o professor que, vamos supor, finge que não usa para poder mostrar autoridade e conhecimento, e o aluno que finge que não usa para mostrar também, enfim, é dois enganados, sabe? Porque é uma ferramenta incrível, e aí a gente desperdiça o potencial por nada, cara. Por nada. Sabe? Porque assim, a ideia é introduzir e não simplesmente tirar da equação. Então, como é que a gente pode usar essa ferramenta de forma útil? Porque eu coloquei aqui, eu achei muito legal, mas assim, a IA só será de fato inteligente se ela for justa, ecológica e humana ao mesmo tempo. Então, se ela for útil pra gente, ela é uma ferramenta. Olha, uma ferramenta na mão. Ó, o martelo, sem estar na mão de um. Como é o nome da pessoa que segura o martelo? Um pedreiro? Não sei. Carpinteiro. Um carpinteiro? O martelo, sem estar na mão do carpinteiro, que função tem? Agora, um martelo na mão de um carpinteiro capaz, eficiente, criativo, inteligente, que entendo que todos vocês são, pô, aí o negócio muda de figura. Aí ele faz igual o Rodrigo Hilbert, faz um berço, entendeu? Para a criança dele, faz a capela do casamento, entendeu? É isso. Sabe? É isso. É parar de achar que eu não estou usando, você não está usando, vamos todo mundo esconder. Não. Estamos usando com a intenção de sermos melhores, mais produtivos, mais criativos. Simples assim, sabe? Isso mesmo. Simples assim, simples assim. Amanda, muito, muito obrigada. Disponibiliza então o material para a gente, tá? E sucesso aí para você. Agradeço imensamente mesmo aí a sua participação. Eu que agradeço. Depois eu vou disponibilizar o doc, aí tem alguns prompts, inclusive alguns artigos com mais prompts para que vocês consigam gerar prompts mais inteligentes, tá? Então, aí você coloca lá no gerador de prompts a sua ideia e aí ele vai dar o prompt como se você tivesse realmente estudado anos para poder gerar um prompt legal para IA, tá? Então, tem um jeito de fazer isso fácil, gente, legal. Depois testem os prompts dela para foto. Que perfeição. A Renata está viciada, entendeu? Está apaixonada nos prompts, deixar ela super gatinha, já é. Não, né? eu tô ficando maravilhosa nas fotos, gente. Vocês têm que testar. Nossa, eu entrei lá, fiz mesmo, umas viu? fotos. Hã? Porque já tem. Gente, porque assim, se a gente pudesse, a gente fazia uma plástica, entendeu? Um negócio no nariz. Então, assim, a IA vai fazer isso pela gente, obrigado, sem gastar um centavo. Então, tá bom demais. Pois é, pelo menos nas fotos, né? Aí a pessoa chega e fala assim, mas é você? Fala, sou eu.
Aquela quer me ver feia, vem em casa, porque na internet não serei, entendeu? E tá tudo É bem. desse jeito. Renata, Amanda, obrigada, viu? pessoal. Obrigada. Tem atividade lá, tá bom? É bom que a Renata já vai. Tem atividade lá, viu, pessoal? Então vocês continuam aí. Gente, obrigada, igual a Duda, Cláudio Irene, o Henrique, que, né, enfim, o Emerson, que apoiaram, que comentaram. Foi 10, viu? O Bruno também comentou, me deixou muito feliz, tá bom? Obrigadão, espero que tenha sido útil. No coração. Foi ótimo. Beijo. Obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Nada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau.